A paz do Senhor. Bem-vindo a mais um Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. E chegamos ao final do segundo trimestre de 2020 e até aqui nos ajudou o Senhor. A lição de hoje é a 13, que tem o título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O textual diz assim: revestível de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo do 10 ao 20. Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém. Não é fácil vivermos nesse mundo como filhos de Deus. Temos que obedecê-lo, mas sempre vamos passar por dificuldades e aflições em família, casamento, em sociedade. E isso ocorre porque temos um inimigo que já é vencido através de Cristo, mas que sempre haverá uma influência maligna tentando nos desviar do caminho reto. O primeiro tópico da nossa lição diz: o preparo do crente para a batalha. Está dividido em dois subtópicos: fortalecidos no poder do Senhor e vigilantes em toda oração e súplica. No versículo 10 da leitura bíblica em classe, ele vem falando quanto ao mais, ou no demais, depende muito da tradução da sua Bíblia, mas quanto ao mais, Paulo está dizendo assim, finalmente, quanto o restante, é como se ele estivesse dizendo assim, eu já falei isso e isso, agora falta só uma coisa para me falar para vocês, que é o quê? Que é fortalecer no Senhor. Ele fala assim, eu já falei isso e isso, agora falta só mais uma coisa, que vocês se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Isso indica que não temos poder em nós mesmos. Nós só podemos ser fortalecidos através de Deus, porque esse poder emana dele. Esse poder é dado por meio do Espírito Santo. Então, nós precisamos estar fortalecidos pela renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. É somente através dessas três coisas que podemos estar fortalecidos no Senhor, em regeneração, santidade e ser cheio do Espírito Santo. Essa renovação tem que ser na mente. É na mente que tudo ocorre, é na mente que comanda todo o corpo. No versículo 18, ele ainda fala assim, que possamos estar em oração, súplicas,
O único diálogo que existe, o único modo de diálogo que existe entre o homem e Deus é a oração. Então Paulo ele deixa claro que essa armadura pertence a Deus. Então nós, como soldados de Cristo, devemos estar ligados ao seu superior. Tem que estar em contato direto com o general para poder obedecer às ordens. Então um soldado ele não pode tomar decisões por conta própria. Ele tem que consultar o seu superior. E é isso que Paulo vem falando. E entendermos que no campo de batalha um soldado ajuda o outro. Tópico 2, conhecendo o campo de batalha espiritual. As maiores guerras bem vencidas da história foi porque conhecer o inimigo é muito importante. Conhecer o campo de batalha, ter estratégia no campo de batalha é muito importante para poder vencer essa guerra, essa batalha. Então, o primeiro subtópico fala as astutas ciladas do diabo. No versículo 11 vem falando sobre isso. O nosso inimigo ele é o diabo, que significa acusador, caluniador. E quando fala das palavras das ciladas no grego, quer dizer tramas, truques. Em 2 Coríntios 11:14, vem falando assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás sempre vai ter armadilhas articuladas contra os filhos de Deus. Ele veio para confundir, para transformar a mentira em verdade, deturpar as escrituras, dissimular, fazer falsos sinais, acusações, semear incredulidade e promover ideologias anticristãs. Ele sempre vai agir dessa forma. Não se trata de lutar contra o ser humano, nós temos que entender isso, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, a nossa luta é espiritual, contra um inimigo em comum que nós temos. Quando fala que temos que ter uma confiança, uma firmeza, então estar firme, ele fala aqui ainda no versículo 11 da leitura bíblica em classe, ele está falando de ficar firme. Esse ficar firme quer dizer o seguinte, ficar atento, porque o inimigo ele é muito astuto. Um soldado ele tinha que estar sempre atento. No campo de batalha, quando eles caminhavam, os soldados romanos, eles iam para as batalhas, faziam seu acampamento, sempre tinha alguns que ficavam de vigília. E eles não podiam dormir, porque se um deles dormisse, que estavam na vigia, eles poderiam botar todos os outros amigos em risco de morte. Então, e quando fala ficar firme, é ter essa firmeza, essa confiança em Deus. Subtópico 2, o conflito contra o reino das trevas. Então, temos que entender que nessa luta existe uma luta que é individual. Vai existir batalhas que você tem que estar com alguém, mas muitas são individuais. É uma batalha sua, pessoal sua, que você tem que lutar. Por isso, a importância de estar firme na palavra do Senhor. No versículo 12 fala, porque não temos que lutar contra carne e sangue, como já falamos há momentos atrás. E nossa luta não é contra o vizinho, não é contra o parente, não é contra o irmão em Cristo. A nossa luta é contra as forças do mal. Então, ele está sempre agindo e a nossa obrigação é amar ao próximo, é orar pelo próximo, para que Deus venha ter misericórdia. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz assim, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós temos que levar a nossa mente cativa, entendermos nem tudo que nós achamos que é certo. Sempre nós temos que passar pelo crivo da palavra do Senhor em as atitudes para o que está em nossa volta. Então entendermos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e às vezes a gente esquece isso. Parece que não percebemos que há uma influência maligna também para trazer dissensões entre nós. Sobre o tópico 3, as agências das potestades. Os principados e potestades indicam poder, primazia,
As hostes espirituais, temos que entender que o nosso inimigo, ele é organizado, ele não é bagunceiro. Ele vem fazer bagunça em nossas vidas, mas eles são extremamente organizados. Então eles vêm agir, então existem líderes decaídos que estão sob o comando do diabo. Eles exercem domínios, que referem-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja o tempo todo. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer, somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Aleluia! Temos que conhecer o nosso adversário. Temos que ter estratégia no campo de batalha para poder vencermos. Agora nós vamos entrar e falar sobre cada armadura. Paulo estava preso e ali diz até os historiadores que ele estava preso não só numa casa, estava em prisão domiciliar, mas estava acorrentado a um soldado romano o tempo todo que ficava vigiando ele naquela casa. Não sabemos exatamente se é assim ou não, mas o fato é que o tempo todo que ele estava ali, e talvez observando tanto aquele soldado ali, veio a inspiração de escrever sobre a armadura espiritual de Deus. E temos muito que aprender também sobre o soldado romano, e é muito interessante, muitas lições a ser tiradas daí. Tópico 3º, as armas espirituais indispensáveis ao crente. Então agora Paulo vai começar a descrever peça por peça dessa armadura. Tópico 1º, a armadura completa de Deus. Vem falando da armadura completa de Deus porque são virtudes de Deus. Quando falamos sobre a armadura de Deus, nós aprendemos que são virtudes de Deus. Isso está escrito em Isaías 59, versículo 17, que diz assim: porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. São virtudes de Deus. Então, o soldado tem que estar bem equipado. No versículo 13 está falando assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais possais resistir no dia mau. Então, temos que tomar toda a armadura. Não pode faltar nenhuma peça dessa armadura, porque senão, se você não estiver bem equipado, é ali que o inimigo vai atingir. Existe uma história da mitologia grega sobre Aquiles. Talvez você já tenha ouvido a expressão calcanhar de Aquiles. Nós falamos isso quando nós queremos falar sobre um ponto fraco. Diz a história que em uma das suas batalhas em Troia, Paris, irmão de Heitor, que foi morto por Aquiles, ele mata Aquiles em uma brecha que tem na sua armadura, e essa brecha era bem no seu calcanhar. Ali não havia proteção, e ele, através de uma flecha envenenada, atinge Aquiles no calcanhar e ele é morto. E ele tinha sido um grande guerreiro. Então isso traz para nós como lição que temos que ter toda, como Paulo está falando na Bíblia, toda a armadura de Deus tem que estar completa. Não pode haver uma falha nessa armadura para que você não seja atingido sem nenhuma brecha. Ainda no versículo 13 tem outro firme aí, né? Fala que depois que ter feito tudo, ficar firme. Esse ficar firme aqui no versículo 13, ele difere um pouco, é um pouco diferente do 11. Porque no 11, ele está falando de você ficar atento, ficar ligado às coisas que estão acontecendo à sua volta. Mas esse ficar firme é não recuar, é não dar um passo para trás. Porque se você der um passo para trás, o inimigo ele vai avançar contra a sua vida e tentar te destruir. Então esse ficar firme do versículo 13 é não recuar, nem um passo sequer, mas sim avançar em combate sempre. Subtópico 2, as armas indispensáveis de defesa. Agora Paulo começa a descrever
a armadura do soldado romano, trazendo para nós essa armadura espiritual. O interessante é que ele começa por uma peça que seria a última a ser colocada no corpo de um soldado romano. E no caso é o versículo 14, cinto da verdade. O cinto da verdade. Justamente o cinto é que servia para segurar toda a armadura do soldado romano. Ela era a última peça. E o que eu não fala de armadura do soldado romano, interessante, que era honroso para uma família ter um membro da família servindo ao exército romano. Porque a partir do momento que aquele rapaz fosse servir ao exército, ele mudava também não só a sua vida, mas a vida dos seus familiares, porque havia um bom salário e tinha um longo caminho a percorrer no exército romano. Era muito honroso, era algo muito patriota também. Mas um soldado romano não era qualquer um que era escolhido também, porque ele tinha que ter pelo menos 1,80 m. Os soldados romanos, eles chegarem no ambiente não só por causa da sua armadura, mas pela sua estatura. Então nós temos que estar, isso traz para nós estarmos crescendo, né? Sempre em estatura em Cristo Jesus. E fala também que esse soldado romano, ele tinha responsabilidades, porque além de eles terem um treinamento exaustivo, eles andavam quilômetros e quilômetros, 30 quilômetros, até chegar no acampamento, até chegar no local de batalha. Eles caminhavam tanto e carregando de 30 a 40 quilos, porque além da sua armadura, ele carregava cobertor, ele carregava água, era no cinto que ficava preso ao cantil de água. Então carregava alguns utensílios que eram usados no decorrer da sua caminhada até onde parar para se alimentar, fazer acampamento. Então eles carregavam de 30 a 40 quilos, não era para qualquer um. Havia um treinamento exaustivo e esse soldado também tinha que ter um cuidado muito grande com todos esses equipamentos. Então eles eram extremamente disciplinados, bem treinados, e havia um cuidado muito grande também com o seu próximo. Por quê? A amizade de um soldado com o outro era muito importante, porque um dependia do outro no campo de batalha. No campo de batalha, um protegia o outro. Então a irmandade era muito grande, muito forte. Então havia uma punição para aqueles que não cuidassem dos seus equipamentos. Isso traz para nós que se nós não cuidarmos dessa armadura espiritual que vem de Deus, vai haver consequências. É ali que o inimigo vai entrar e vai ter consequências. Isso é muito interessante para nós. E ainda voltando para o cinto da verdade, vai falando que o cristão ele tem que andar na verdade. Então quando fala de cinto, é onde segura toda a roupa. Então vem falando de firmeza, porque o crente tem que ser sim, sim, não, não. Não podemos viver em hipocrisia. Se você viver na hipocrisia, as calças vão cair, porque o cinto serve para segurar toda a armadura. Então vem falando que nós temos que viver, não podemos viver em contradição. Quando falamos do cinto da verdade, é viver pela palavra de Deus e viver na verdade. A couraça da justiça, ela era feita de tecido grosso, ela protegia todos os órgãos, tanto do peito quanto das costas. Então protegia coração, pulmão, fígado, rim, toda essa parte do tórax e as costas era protegida por essa couraça, que era tanto feita de couro, de fatias de couro sobreposta, ou de casca de animais, ou até de metal. Então ele protegia isso. Então tinha que ter essa proteção para não perfurar órgãos vitais do corpo, senão correria risco de vida. O crente tem que viver em justiça, sempre procurar fazer o certo e proteger o coração. A Bíblia fala que nós temos que guardar, proteger o nosso coração, nossos sentimentos. Então andarmos em justiça, não andar em engano. Aí vem falando também no ser calçados os pés na preparação do evangelho. O calçado romano, ele tinha taxas, pregos embaixo para evitar dele escorregar. Com esses pregos, os seus sapatos ficavam muito mais
é aderente ao solo. O solo poderia ter caído uma tempestade, ficar muita lama, escorregadio, mas com isso impedia ele de escorregar, de cair. Ele poderia andar em terrenos mais arenosos, mas com muitas pedras, e sempre permaneceria ele de pé. Quando a gente fala de calçados os pés na preparação do Evangelho, vem falando disso, que o que ele tem que estar firmado na palavra. Muitas vezes está preso em outras coisas, mas não na palavra. Faz tanta coisa, louva, faz tanta coisa na igreja às vezes, mas não estão preparados, firme, né? Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é aquela que nos faz caminhar em linha reta, em caminho de paz. O Evangelho a ser seguido realmente é calçado com esse sapato, né, na preparação do Evangelho da paz. Outra, vem falar do escudo da fé. O interessante é que o escudo romano, ele era um pouco diferenciado na sua época, porque muitos usavam arredondado, ele usava retangular. Ele cobria o soldado e não era leve, era muito pesado, do pé à cabeça. Ele era retangular. E havia uma tática de guerra dos romanos, uma formação, porque os inimigos mergulhavam as flechas em betume e ateavam fogo e lançavam contra o soldado. E nesse momento eles faziam uma formação chamada de testudo, ou seja, traduzido por tartaruga, faziam como se fosse, todos eles se juntavam e faziam como se fosse uma carapaça. Então essas flechas vinham, batiam nesse escudo, né? E aí vem falando do escudo da fé para nós, que esse escudo serve para proteger o corpo, e não somente isso, o cristão ao pelejar contra, coloca a sua fé na frente e dos problemas em sua defesa. Quando falamos de escudo, fala de defesa. Então o mal vem, mas você tem o escudo da fé que não vai te abalar, nada vai te atingir. Então ele protege contra os dardos inflamados do maligno que lançam contra nossas vidas todos os dias. Provérbios 35 fala assim: toda a palavra de Deus é pura escudo e é para os que confiam nele. A palavra de Deus, ela é um escudo que nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Ainda fala do capacete da salvação. Se é algo que também devemos ter muito cuidado é com a nossa mente. E o capacete do soldado romano, quando os inimigos vinham contra o soldado, e aí a luta era corpo a corpo, e conosco não é diferente. Tinha que estar com esse capacete para proteger a sua cabeça. E temos que entender que para nós, proteger a mente é muito importante. Por quê? Porque quando você aceitou Jesus, foi na sua mente, não foi algo emocional, não foi um ambiente escuro, uma música suave, que não foi algo emocional, foi mente, metanoia, mudança de mente. Você entendeu que precisava de um Salvador. Então, quando se fala do capacete da salvação, está falando de proteger contra tentações e heresias, porque o inimigo de nossas vidas vai estar sempre tentando nos destruir e nos derrubar. Então, quando você aceitou Jesus, foi algo racional. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Se através das heresias e tentações ele conseguir atingir a sua mente, olha a importância disso, você se desvia, porque você vai dizer: tudo que eu acreditava, tudo que me ensinaram estava errado, agora isso aqui é que é o certo. Então é muito perigoso. Então temos que ter firmeza no capacete da salvação. Aí vem a última,
a última arma, né, nessa armadura que estamos falando, e que ela não é só para defesa, mas também para ataque. Então é imprescindível essa arma, ela é ofensiva. Vamos falar da espada. E essa espada que os soldados usavam, ela não era longa, era uma espada curta. Ela era afiada dos dois lados, uma espada de 2 gumes, mas curta, não era longa. Por quê? Porque quando todos eles do outro inimigo vinha contra ele, era luta, era corpo a corpo, e uma espada muito longa atrapalharia. Então era uma espada preparada realmente no intuito de matar, de ferir, de cortar. Era uma espada feita para o ataque. Esta arma que o inimigo mais teme, irmãos, é a palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus é que é a sua melhor arma de ataque e de defesa. Mas aqueles que são fracos na doutrina são tentados o tempo todo. Então, quando Paulo vem descrevendo para nós essa armadura de um soldado romano e trazendo para nós como armadura de Deus, porque nós pegamos coisas do nosso dia a dia para explicarmos a palavra de Deus. Deus usou parábolas, e ele ali na observação dessa armadura, ele traz para nós: precisamos da armadura de Deus. Precisamos estar ligados ao nosso general, ao nosso comandante. Devemos estar sendo instruídos por ele. Protegemos a nossa mente, o nosso corpo contra as astutas ciladas do diabo. Nesse segundo trimestre dessa lição, nós estudamos sobre a igreja eleita do Senhor. Vimos que na carta aos Efésios, que o privilégio de ser cristão, sermos igreja de Cristo, e que a igreja é formada por homens e mulheres e que estão e que Cristo é a cabeça. Vale lembrar também que desde a eternidade Deus elegeu e predestinou a humanidade à salvação. Aprendemos que só cheio do Espírito Santo podemos cumprir os nossos deveres como cristão, na sociedade, no casamento e na família, e permanecer firme como um soldado de Cristo. Espero que você tenha aproveitado bem esse trimestre e peço a vocês que se inscrevam, que curta, compartilhe esse vídeo e lembre-se, Deus está sempre no controle.